Ezequiel 48:11 diz assim: será para os sacerdotes santificados. Se você puder, repita comigo: sacerdotes santificados. O texto diz assim: para os filhos de Zadok que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Deus aqui está falando a respeito de uma área nobre, de um terreno, literalmente, um terreno nobre, era a região à volta do templo. O livro de Ezequiel fala da restauração da nação de Israel. E lá no capítulo 37 fala do vale de ossos secos, aquela visão de como Deus poderia restaurar a nação que naquele momento está vivendo o auge da apostasia. E nos próximos capítulos Deus vai trazendo a visão de restauração do templo, do sacerdócio. O capítulo 47 fala do rio de Deus, que por onde passa tudo volta a viver, incluindo o Mar Morto. E Deus está dando todos os sinais daquilo que Ele queria fazer na vida do seu povo. E nesse quadro, nessa visão de restauração que envolvia o templo, o sacerdócio, Deus destaca uma área aqui muito específica e Ele diz: ela tem um destino. Essa área está reservada, Deus diz, estou separando ela para os sacerdotes santificados. Ele define quem era esse grupo que se enquadrava nesse adjetivo de sacerdotes santificados. Ele diz: os filhos, a linhagem, a casa, a descendência de Zadok. Porque Deus diz: eles cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os demais levitas. Deus está dizendo uma geração inteira, uma tribo inteira, daqueles que deveriam ser os meus ministros, se desviaram. Mas Deus diz: há uma linhagem, há um remanescente, que permaneceu comprometido, que jamais se apartou do seu dever, que não se comprometeu. Deus olha para eles e chama esse grupo de sacerdotes santificados. Eles permaneceram firmes e comprometidos. Deus diz para vocês: eu tenho uma herança especial. Em cima dessa ideia, o tema da minha mensagem hoje é a herança dos santificados. Deus tem colocado muito forte no meu coração um peso, uma mensagem para a nossa liderança, e eu tenho levantado essa bandeira de santidade dentro do ministério. Nós precisamos entender, querido, que uma vida de comprometimento com Deus, uma vida de caráter, uma vida de integridade, uma vida de santificação significa dentro do exercício do próprio ministério. E eu quero falar a respeito dessa linhagem de Zadok, mas para que a gente chegue lá, nós vamos, como eu disse antes, montar aqui um quebra-cabeça. Então eu quero retroceder um bom tempo na história, eu quero que você me acompanhe lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 2. 1º livro de Samuel, no capítulo 2. E eu quero que você possa ler comigo aí a partir do versículo 27. O texto é um pouco extenso, mas vale a pena a gente lê-lo todo. Nós temos uma palavra profética contra a casa de Eli. Um sacerdote que, junto com a sua linhagem, havia se corrompido. A quem Deus não apenas confronta, mas anuncia uma substituição. E esse entendimento, a partir dessa palavra que Deus dá a Eli, não apenas o confrontando, mas prometendo que levantaria uma casa firme, é a partir daqui que nós vamos entender o local onde nós vamos terminar depois. Vamos lá, o texto diz assim, 27 de 1 Samuel 2. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Obviamente está falando de Arão. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, o que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo, com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade.
Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Se possível, repita comigo, sacerdote fiel. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu digo, não, é didático. É só para você lembrar algumas coisas mais do que outras. Diz, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Outra versão diz uma casa firme, uma outra ainda uma casa duradoura. E andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admita alguns dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Nós temos aqui uma palavra de juízo, trágica, triste, dirigida a um homem que não manteve o seu compromisso com Deus. Apesar de não vermos com clareza erros de Eli que a gente possa apontar, é evidente que os seus filhos se apartaram dos mandamentos de Deus, e a palavra de Deus diz que ele honrou mais os seus filhos do que ao Senhor, porque ele decidiu não confrontá-los. Nós temos aqui a deterioração dos valores para uma próxima geração, e nós temos um Eli indiferente, que não teve postura nenhuma, e o Senhor vem ao encontro dele, o Senhor o confronta, e nesse confronto ele diz, eu vou arrancar o seu braço da casa de seu pai. Embora o sacerdócio prometido a Arão vá continuar, você, quando Deus diz o seu braço, ele diz, a partir de você, da sua linhagem para baixo, eu vou arrancar todo mundo da casa de Arão. O Senhor diz, os seus descendentes vão morrer na flor da idade, ainda muito novos, até que a sua linhagem seja completamente extirpada, porque eu não quero esse tipo de gente no meu sacerdócio, no meu ministério. E não demora muito tempo, a gente percebe que essa palavra dura começa a se cumprir. Se você avançar comigo para 1 Samuel, capítulo 22, no momento em que Davi foge de Saul, a palavra de Deus diz que ele vai consultar ao Senhor. E a palavra de Deus diz também que Saul toma conhecimento de que ele consultou ao Senhor, de que ele foi abençoado, por assim dizer, pelos sacerdotes, e aborrecido, porque ele está apertando a turma para ter notícia de Davi. A Bíblia fala de um dos servos do rei Doeg, um edomita. Ele resolve dar com a língua nos dentes e diz, olha, eu estava lá na casa de Deus, e eu vi o camarada passar por lá, e eu vi que o sacerdote Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, o abençoou. E nesse momento a Bíblia diz que o rei mandou chamar Aimeleque e a sua casa. No versículo 16, quando Aimeleque chegou, Saul diz assim para ele, respondeu o rei, Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. O próprio Aimeleque fez sua defesa e diz, o cara é teu genro, é da tua confiança. Como é que a gente ia desconfiar que você tinha um problema? Saul manda executá-lo e ninguém teve coragem de tocar nos servos de Deus. Mas o versículo 18 diz, então disse o rei a Doeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Não bastasse essa chacina, o 19 diz, também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, para apelidar aqui de o último dos moicanos, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul, eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. A partir desse dia Abiatar, que é o único sobrevivente, não apenas da casa de Aimeleque, mas eu quero te mostrar, nós não temos tempo para ler todos os versículos, mas eu gostaria que você anotasse alguns, porque 1 Crônicas 24:3, assim como 1 Samuel 14:3, mostra que Aimeleque, Aitube, todos eles, Abiatar, eram descendentes de Eli.
Quando o rei Saul ordena não apenas que esses 85 homens sejam executados, mas ele passa Nob, cidade sacerdotal inteira ao fio da espada. Ele eliminou praticamente toda a linhagem de Eli naquele dia. O único sobrevivente foi Abiatar, que durante os dias de Davi, do ministério de Davi, encontrou guarida, encontrou proteção. No entanto, quando Salomão assume o trono, eu quero que você avance comigo agora para 1 Reis, capítulo 2, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versos 26 e 27. Quando Salomão assume o trono, até por conta da revolta que houve, tentando promover Adonias, seu irmão, ao trono, Davi conseguiu consertar, colocar Salomão. Ele olha para o seu irmão e diz: o dia que você pisar com o pé fora da linha, você vai se ver comigo. E o seu irmão cometeu a bobagem de pisar fora da linha. Então ele manda executá-lo. No momento em que Salomão executa seu irmão mais velho, todo mundo se apavorou. Porque eles deduziram, começou o momento onde ele vai se vingar de toda a revolta que nós fizemos tentando tomar o trono dele. Joabe corre e segurar nas pontas do altar. Ele mandou arrancar do próprio altar e mandou executá-lo. Mas os homens fortes que apoiaram a revolta foram não apenas Joabe com a força política, mas foi Abiatar com a força religiosa, podemos dizer assim. E nesse momento Salomão chama Abiatar para essa conversa que está aqui nos versos 26 e 27. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. É lógico que o cumprimento, querido, não começou nesse dia. No momento em que os filhos de Eli morreram com a notícia, na batalha, o próprio Eli depois com a notícia da perda da arca, a palavra já estava se cumprindo. Mas aqui eu creio que a palavra de Deus está falando de um cumprimento final. Porque Deus não diz só para Eli: eu vou arrancar você. Deus não diz só: eu vou tirar os seus filhos, eles vão morrer no mesmo dia. O Senhor diz: eu vou exterminar a sua linhagem, a sua descendência. O nível de juízo, a gente poderia dizer hoje, era mais ou menos o seguinte: eu vou acabar com a sua raça, literalmente. E Abiatar, que foi o único sobrevivente, nesse momento, quando ele está sendo expulso do sacerdócio, a Bíblia diz que a palavra do Senhor está se cumprindo. Porque embora já viesse cumprindo, ela não tinha se cumprido plenamente. Agora, o que eu e você precisamos entender é que no dia que Deus disse a Eli: eu vou remover a tua casa, eu vou arrancar o teu braço da casa do seu pai, Deus não prometeu só a remoção da casa de Eli. Mas o Senhor diz: eu vou levantar um sacerdote fiel. Deus estava dizendo: você vai ser removido porque falhou, mas no seu lugar eu vou levantar alguém que me honre. No seu lugar eu vou levantar alguém que me leve a sério. E essa promessa de uma casa firme, porque Deus não falou apenas: eu vou levantar um sacerdote fiel nos seus dias, na sua geração e ponto final. Qual foi o problema de Eli? Se ele era alguém que individualmente falando, pessoalmente foi infiel ao Senhor, nós não temos clareza disso, a não ser na omissão dele na correção com os filhos. Nós não sabemos se ele pecou contra o Senhor como seus filhos. O que a Bíblia fala é do silêncio dele e não corrigir os filhos. Aliás, ele já estava velho, idoso e aparentemente tinha feito um bom trabalho, a não ser pelo fato de que ele não tinha visão de perpetuar uma casa firme, comprometida com Deus, que se mantivesse fiel ao Senhor, além dos seus dias, além da sua geração. Quem mais precisava ser trocado não era o Eli, era a sua continuidade que havia sido comprometida. Então quando Deus diz: eu vou levantar um sacerdote fiel, ele não se limita apenas a dizer que alguém pessoalmente nos seus dias fosse fiel, mas Deus diz: eu vou lhe edificar uma casa firme. Quando Deus fala de uma casa firme, uma casa estável, Deus está falando de continuidade geracional. E quando Abiatar, ele é removido do ministério, quem assumiu o sumo sacerdócio? Zadok. Zadok, assim como Abiatar, durante todos os dias de Davi, da sua aflição, é alguém que serviu ao Senhor, carregou a estola sacerdotal, consultou ao Senhor, e é difícil durante os dias de Davi você olhar e dizer quem está liderando, quem desses dois. É muito difícil reconhecer isso. Mas quando Abiatar foi expulso, no reinado de Salomão, Zadok se torna o grande líder do ministério sacerdotal.
Interessante que a palavra Zadok significa justo. E esse Zadok não apenas foi justo, correto, íntegro durante os seus dias, mas mesmo depois do exílio de Babilônia, quando Deus está dizendo toda a nação de Israel, os demais levitas se corromperam, Deus está dizendo há uma linhagem sacerdotal que nunca, jamais se corrompeu. E Deus está dizendo são os filhos de Zadok, são a casa de Zadok. Portanto, o que eu quero te mostrar aqui, por trás dessa promessa de uma casa firme, Deus estava anunciando levantar alguém que se tornaria aquilo que para mim, para você, para nós hoje que queremos servir ao Senhor, um referencial, um padrão, um modelo de ministério. Esse entendimento, eu acredito que ele é muito importante e que na verdade ele começa muito tempo antes. Volta comigo para o livro de Números, nós vamos contar essa história quase que de trás para frente. Números, capítulo 25. A palavra de Deus fala da nação de Israel, vivendo o que até então, naquela época, naquela ocasião, fosse talvez o primeiro grande indício de apostasia, de esfriamento, de distância do Senhor. A palavra de Deus diz que Balaque, rei dos Moabitas, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, de quem ele está assim muito temeroso com a sua aproximação. Sabe o que Deus fez em favor deles? Balaão tenta amaldiçoá-los por 4 vezes, no cume de 4 montes diferentes, e em todas as 4 tentativas, Deus transformou a sua maldição em bênção, a ponto de ele declarar contra Israel não vale encantamento. Balaque disse, tu vai perder a grana, você vai perder a bolada que eu te ofereci. Imagina essa conversa, Balaão dizendo, cara, não dá para dobrar Deus, Deus está do lado deles. Deus é a maior força que existe. Ele se tornou um muro de proteção em volta deles. Nós não temos o que fazer. Balaque diz, vai perder a grana. E de repente eu imagino Balaão sendo inspirado por uma seta maligna, vindo lá do inferno. Ele diz, a menos que a gente consiga transformar aquele que é a proteção em inimigo. Imagina o Balaque dizendo, você está louco? Até agora Deus não deixou a gente tocar neles porque é aliado, como é que vai se transformar em inimigo? É só a gente colocar eles contra Deus. E quando eles irarem a Deus com a sua rebeldia, Deus vai se voltar contra eles. E quando Deus se voltar, que é a maior força do universo, aí não tem quem os defenda. E ele dá uma orientação a Balaque, manda as mulheres do seu povo se oferecerem aos homens da nação de Israel. Mas o que elas vão exigir em troca dos préstimos sexuais não vai ser uma prostituição física apenas. A moeda de pagamento não vai ser dinheiro ou nenhuma outra coisa de ordem material. O que elas vão exigir é que os homens de Israel se prostrem diante dos deuses de vocês. Então nós vamos combinar num ato só, prostituição natural e espiritual. Em Números 25 é esse cenário. Vamos ler o texto junto. Do versículo 1, nós vamos ler até o 11. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Resultado, verso 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Preste atenção nos cabeças do povo, porque juízo sobre liderança, querido, sempre vem numa medida maior do que aqueles que não estão em liderança. Você deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de tê-lo assinado indo para o ministério. Verso 5. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Irmão, a voz de juiz da parte de Deus já foi dada. A liderança está chorando por aquela tragédia, mas sempre tem um abusado como esse, que quer encarar tudo e todos e dizer, vamos continuar fazendo o que a gente quer. Verso 7 diz assim, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, Finéias é neto de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias,
filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Pois eu estava animado no meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Vamos ler o 12 e o 13. Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Querido, por que nós voltamos um pouco mais ainda na história? Eu quero te mostrar um padrão. O anseio de Deus nunca foi ter apenas um sacerdote fiel nos seus dias. O anseio de Deus sempre foi ter uma linhagem que reproduzisse essa fidelidade de geração em geração, continuamente, sem que isso jamais se interrompesse. Agora, quem é o tipo de gente que Deus está procurando, dizendo, esse sim, porque tem um forte compromisso comigo, eu também terei com ele, é gente como Finéias. É gente que demonstra um zelo de santidade. O camarada olha aquilo tudo acontecendo, ele vê esse homem chegando com a midianita, e eu imagino ele pensando, cara de pau. Imagina ele olhando para o homem com aborrecimento e diz, nós estamos debaixo de uma palavra de juízo, a liderança chorando e arrependimento, nós vamos ter que executar os líderes, e esse cara insiste nisso. Ele não pensa duas vezes, ele passa a mão numa lança, ele segue os dois, e a Bíblia diz que atravessou os dois, não sei se foi um de cada vez ou os dois de uma vez só. No momento em que ele executa juízo sobre o pecado, a Bíblia diz, a praga cessou. E Deus olha e diz, eu estou fazendo a aliança do sacerdócio perpétuo. O que ele estava dizendo? Não é que Finéias não ia morrer, não é que Finéias ia virar uma espécie de Highlander, passando de geração em geração, a menos que lhe arrancasse a cabeça. Quando Deus diz aliança do sacerdócio perpétuo, ele está dizendo, é ele e a sua descendência depois dele. Irmão, desde Arão, o primeiro sumo sacerdote, vamos dizer assim, oficialmente levantado por Deus, quando estabeleceu um padrão de culto. O que é que Deus está sinalizando? Querer não apenas ministros comprometidos, mas que gerem uma linhagem também comprometida com Deus. Então lá no início, Deus faz uma palavra, uma aliança específica com Finéias. Deus não descartou os demais filhos de Arão. Tanto que quando você vai mexer na genealogia de Eli, você vai descobrir, por exemplo, Arão tinha 4 filhos. 2 deles morreram por trazer fogo estranho perante o Senhor. Sobraram 2, Eleazar e Itamar. Quando você pega a genealogia do próprio Eli, ele era da linhagem de Itamar. Deus não descartou os demais, mas lá desde o início Deus estava de olho dizendo, aqui encontrei um DNA diferenciado, e isso aqui me interessa. E sabe o que é interessante, querido? Depois de arrancar o braço de Eli do sacerdócio, para onde Deus voltou? Para aquilo que estava chamando a atenção dele desde o início. Zadok. Se você observar depois, eu coloquei aí 2 textos para você checar. 1 Crônicas 6, de 49 a 53. E depois você pode olhar Esdras, porque Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio, também era da linhagem de Zadok. E você pega a linhagem de Esdras, ele vai até Zadok, você vai subindo a linhagem, você vai chegar em nada mais, nada menos do que Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. No momento em que Deus coloca a casa de Eli do lado de fora, dizendo, eu vou levantar um sacerdote fiel em uma casa firme, Deus volta lá naquela linhagem de Finéias, dizendo, esse tipo de gente que eu estava procurando, esse tipo de gente que eu sempre quis. E ao longo das escrituras, querido, nós vamos perceber uma casa e uma linhagem como essa de Zadok, andando em fidelidade ao Senhor, quando todo mundo descambou. Porque deixa eu te dizer, querido, não é porque todo mundo está fazendo aquilo que é errado, que ele virou certo. O errado continua sendo errado mesmo que todo mundo faça. E o certo continua sendo certo mesmo que ninguém faça. Amém? Agora, quando você entende a promessa da casa firme, eu creio que uma outra peça que a gente precisa pôr no quebra-cabeça é o que leva um ministro a ser estabelecido por Deus no ministério e o que leva um ministro a ser removido por Deus do ministério. Porque nós vamos descobrir, querido, que o ponto e a linha comum em toda a discussão de ministério na Bíblia ainda é o nosso comprometimento com Deus. O que levou a tribo de Levi a ter sido escolhida, separada para o ministério. No início, querido, nós vemos Deus querendo lidar, na verdade, com toda uma nação. A conversa de Êxodo 19, que depois o apóstolo Pedro cita lá no Novo Testamento e aplica para nós,
e diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real. Ele está mostrando e colocando sobre a gente as mesmas palavras que Deus falou lá em Êxodo 19, 5 e 6 para a nação de Israel. O que me parece é que no início a intenção de Deus já era promover aquilo que nós acreditamos e vivemos hoje, um sacerdócio universal. Deus não fala no início de nenhuma tribo específica separada para fazer algo específico até que algo aconteça. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Porque aqui, no livro de Deuteronômio, na chamada segunda lei, da repetição, não só dos melhores momentos, alguns são os piores, momentos da história de Israel, mas também de alguns dos principais mandamentos que Deus deu, que a gente tem uma sinalização de quando a tribo de Levi foi escolhida. Eu por muitos anos lendo a Bíblia eu não conseguia achar esse ponto, até que um dia, de repente, eu lendo com calma, falei: mas peraí, está aqui? Sempre teve aqui esse versículo? Versículo 8: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por esse mesmo tempo o Senhor separou. Que tempo é esse? Se você ler com calma, esse momento é Deuteronômio. Ele está falando das duas subidas de Moisés ao monte. A primeira onde ele fica 40 dias, desce com os 10 mandamentos, mas depois quebra. E a segunda vez em que ele sobe de novo. Quando ele mexe nesse intervalo, ele está dizendo: foi por esse tempo. O que aconteceu nesse tempo? Volta de novo comigo em Êxodo, no capítulo 32, livro de Êxodo, capítulo 32. E eu quero que você leia a partir do versículo 25. Quando Moisés desce a primeira vez no monte, e Deus falou: olha, teu povo pecou. Eu acho interessante que Moisés fala com Deus: é o teu povo. Deus fala com Moisés: é o teu povo. Eu já vi meus pais falar assim de mim. Nunca é um bom momento. Eu consegui a façanha de só na fase de pré-adolescência parar 14 vezes no pronto-socorro. Eu me lembro de uma ocasião, eu já tinha caído de uma árvore, luxado feio o braço, a mão, precisava me dar anestesia geral para colocar a mão no lugar, gesso. E eu estou lá com o gesso correndo, brincando. Aí num terreno baldio eu acabei me cortando, rasguei o joelho quase de fora a fora, assim, foi um negócio feio demais. Quando cheguei em casa, meus pais assustaram, porque dava para ver os ligamentos com o corte. Eu lembro que meu pai abriu um mertiolate, jogou inteiro de uma vez só e me disse: não abra a boca. Eu estou ali segurando as lágrimas, e meu pai está dizendo para minha mãe: eu não tenho mais coragem de levá-lo no pronto-socorro, porque eu chegava, os médicos diziam: ô Luciano, você de novo. Meu pai dizia: eu não tenho cara de chegar lá, leva você o seu filho. Ela dizia: leva você o seu filho. E o dia que os dois ficaram falando isso, mãe, porque não tinha algo bom acontecendo. Nessa ocasião se dá o mesmo com a nação de Israel. Moisés desce, o verso 25 diz que ele já tinha quebrado antes as tábuas. O verso 25 diz: vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Sabe o que significa essa palavra no original? Desenfreado. A gente tem mania de querer que ela sempre seja diferente, né? A Bíblia diz que eles estavam sem freios, ou seja, não dava para pará-los. Moisés tenta fazer o povo parar de pecar e não tinha jeito de fazê-los voltar atrás. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial. Irmão, entrada para quem chega, para quem sai a saída. Ele vai na divisa. E disse: quem é do Senhor, vem até mim. O Moisés que não conseguiu fazer o povo parar de pecar lá no arraial, ele vem agora, na entrada para quem chega, na saída para quem está dentro, e diz: quem é pelo Senhor, sai do meio dessa turma, passa para o lado de cá. Na minha cabeça, a Bíblia não diz, mas na minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, eu fico imaginando ele com a vara fazendo um risco no chão, dizendo: quem é pelo Senhor, passa para o lado de cá. O que o texto diz? Verso 25: então se ajuntaram a ele quem? Todos, não alguns, não a maioria, todos os filhos de Levi, incluindo o cabeção do Arão, que tinha feito o bezerro de ouro. Mas nessa hora ele passa para o lado de cá da linha. Aos quais
disse, assim diz o Senhor. Irmão, não era só a ideia de Moisés, mandamento de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar, e pelo arraial de porta em porta, mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um ao seu vizinho. Você consegue imaginar a dificuldade de obedecer essa ordem? Deus está dizendo, agora que vocês se posicionaram por mim do lado de cá, pega a espada e vocês vão executar juízo naqueles que estão desenfreados, mesmo que seja seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E quando Deus dá essa ordem, o verso 28 diz, fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. É só aí que a coisa para. Agora olha o 29. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho, cada um contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Ele diz, o que Deus está pedindo para vocês é pesado, mas se vocês demonstrarem comprometimento, haverá uma bênção, haverá uma herança concedida a vocês, por se posicionarem do lado dele contra o pecado. Moisés lá na frente diz, foi nesse tempo que o Senhor escolheu a tribo de Levi. O que nós precisamos entender, querido? Que o padrão de Deus para trazer alguém para o ministério ainda é o comprometimento com Ele. Nós estamos vivendo algo que me assusta, querido. Eu tenho conversado com muita gente, com muitos pastores, estou trocando figurinha há muitos anos. E a maioria dos que gastaram 4, às vezes 5 anos num seminário, a maioria deles denuncia algo que eu entendo que é um problema sério que nós temos na formação de líderes. Quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 3, Paulo começa dizendo, olha, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, convém, porém, que o bispo seja, e agora ele estabelece uma lista de qualificações. Então ele diz, não adianta você querer estar no ministério, não adianta você sentir-se vocacionado, você tem que ter qualificações. Aí depois ele diz, depois das qualificações você vai ser provado, para só depois disso ser estabelecido. Agora, quando você pega aquela lista de qualificações, vamos juntar o que ele fala ali do bispo e dos diáconos, nós temos pelo menos 15 características explícitas. Pelo menos uma 16ª implícita, talvez, dependendo do seu ponto de vista, escola teológica, tenha uma 17ª. Essa é mais discutível. Mas vamos pegar as 15 explícitas. Todas elas, à exceção de uma, são traços de caráter. Só uma delas envolve habilidade. Apto para ensinar. Agora, o que é que a igreja tem feito já há muitos séculos? A gente quase que descartou todos os 14 traços de caráter para valorizar como formação de um novo ministro a habilidade. Se o cara for apto para ensinar, bom de conversa, bom de discurso, está ótimo, está valendo. E a nossa atitude, querido, viola aquilo que é o cerne, a essência do ministério. Nós precisamos entender que tem algo muito errado acontecendo. Eu creio, querido, ano que vem nós vamos celebrar 500 anos de reforma na história, mas essa reforma está longe de terminar. Tem muita coisa para ser restaurada na igreja, tem muita coisa para ser alinhada, tem muita coisa para ser consertada. E nós precisamos começar de nós, os ministros, o entendimento do que é que Deus estava esperando da gente. Comprometimento com Ele, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com os seus valores, que pode ser visto onde, querido? Na minha e na sua forma de vivermos o Evangelho. Eu percebo que tem gente que não entende um monte de coisa. Anos atrás tivemos que disciplinar um dos nossos líderes de louvor e adoração, porque havia adulterado. Uns 6 meses depois, um amigo dele e meu, era muito amigo, não era só uma ovelha, ele me procura e diz assim, pastor, sabe que vocês já não deram o gelo suficiente do menino? 6 meses de castigo já não está bom. Quando você acha que vai voltar? Até quanto tempo vocês vão continuar punindo ele? Eu parei ele na hora, falei, para essa conversa. Falei, você acha que nós estamos punindo ele? Ele falou, se não é punição, é o quê? Eu falei, meu amigo, esse camarada, depois de ter pecado, passou 7 dias enfiado no mato, em jejum, oração, chorando, em profundo arrependimento pela bobagem que fez. Eu falei, eu creio que ele se arrependeu profundamente, eu creio que Deus o perdoou. O cara falou, eu também. Eu falei, ele veio para nós, os pastores, abriu o seu coração, se arrependeu, se humilhou, pediu perdão. Nós o perdoamos. Ele foi à família, a família o perdoou. Ele fez questão de vir à igreja, pedir perdão à igreja, a igreja o perdoou. Eu falei, se Deus e o mundo perdoou, quem é que tem direito de punir?
Aí quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou, exatamente. Eu falei, o seu problema é achar que disciplina é punição, disciplina é punição. Eu falei, a questão é que mesmo que nós todos o perdoamos, o ministério ainda é baseado no exemplo. E ele perdeu o exemplo. Então agora ele precisa de tempo para reconstruir o seu exemplo. É simples assim. Mas de vez em quando dá vontade de olhar na cara de uns e dizer, quer que eu desenhe? Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado não venha a ser desqualificado. Irmão, o que qualifica ou desqualifica a mim ou a você, não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade de pregar. Paulo disse, se eu não viver aquilo que eu estou pregando para os outros, ele ia continuar sabendo as mesmas coisas, ele ia continuar tendo a mesma revelação, a mesma informação, o mesmo conhecimento. Mas ele diz, no momento que eu deixar de viver isso, eu estou desautorizado a continuar pregando para vocês. Porque a força do ministério, querido, ainda é o exemplo. É o que nos dá a autoridade de poder falar aos outros. Agora, da mesma forma como você vê que o que leva a Deus a estabelecer alguém é o compromisso, o que leva a Deus a remover alguém é a falta de compromisso. Não foi o que aconteceu com Eli? Sim. O que é que aconteceu com Saul? Dá uma olhadinha comigo, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Irmãos, durante muito tempo eu pensava em Saul de uma forma engraçada. Eu pensava assim, bom, o povo queria muito um rei, Deus diz, se diverte, se entretém com o rei, até arrumar alguém decente que seja do jeito que eu quero. Na minha cabeça, irmão, Saul nunca tinha tido uma oportunidade real. Para mim ele foi um fantoche durante um tempo, até que Deus fizesse realmente o que queria. Mas nessa palavra de Samuel para ele, dá para perceber que a coisa não era bem assim. 1 Samuel 13, verso 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, o que é que Saul perdeu? Sabe que foi só substituição? Ele olhar e dizer, não pode mais ser rei, agora outro é rei em meu lugar? Em Atos, no capítulo 7, Estevão dá uma informação interessante na mensagem dele. Porque normalmente a gente vê o que o Velho Testamento diz sobre quanto tempo Davi reinou. A Bíblia diz que ele reinou 40 anos, somando o reinado de Judá e Jerusalém. A Bíblia diz que Salomão reinou 40 anos. Mas é lá na pregação de Estevão que você descobre quanto tempo Saul reinou. Ele diz que Saul também reinou 40 anos. Me diz aí, o que é que Saul perdeu? Você reinou o mesmo tempo que Davi e que Salomão. O que ele perdeu, querido, foi a continuidade. Porque Deus nunca está olhando somente para um de nós. Deus nunca está olhando para uma geração apenas. Deus pensa em termos de continuidade geracional. Quando Deus diz, o teu reino seria confirmado para sempre, Deus não está dizendo que Saul, a semelhança do que nós brincamos com Finéias, teria virado essa espécie de Highlander que ia passando de geração em geração. Deus está falando da linhagem de Saul. O que permita-me só conjecturar aqui, não é doutrina. O que me faz questionar e pensar se o que depois Deus disse para Davi, que a linhagem dele jamais sairia do trono, e esse jamais, ele estava dizendo não só que geração após geração iriam sendo substituídos, mas que daquela linhagem viria um Messias, que então reinaria para sempre. Se não foi isso que Saul jogou fora. Talvez se não fosse o erro dele, a gente veio de cantar que Jesus é o leão da tribo de Judá, cantaria que é da tribo de Benjamim. Eu fico pensando sobre esse tipo de coisa. Porque a duração máxima dos reinos de todo mundo, irmão, foi 40. E nisso, parece que Saul chegou até o fim. O que ele perdeu não foi a sua geração, foi continuidade. Agora, nós precisamos entender, querido, isso é um padrão na Bíblia. Alguém não está cumprindo o plano e o propósito de Deus, não está dentro do padrão de Deus, ele vai trocar. Outro dia eu estava falando isso na reunião de pastores, um falou, só citou texto do Velho Testamento, me dá um do Novo. Eu falei, eu te dou agora. Apocalipse 2, carta
a igreja de Éfeso. Deus está falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso. Versículo 5, ele diz: se não te arrependeres, virei contra ti e eu vou remover o seu candeeiro. Capítulo 1 diz o que era o candeeiro: 7 candeeiros de ouro às 7 igrejas, as 7 estrelas dos 7 anjos. Deus está dizendo para o mensageiro da igreja: se você não arrepender, a igreja que eu te confiei, eu tomo de volta. Porque Deus está dizendo: o padrão para os meus ministros ainda é integridade, ainda é comprometimento comigo. E se você saiu da linha, você não serve. Graças a Deus você não é descartável, porque tem oportunidade de arrependimento. Mas sabe que tem muita gente hoje em dia tentando tirar a mensagem de juízo dos nossos dias. Outro dia falou: cara, tu não sabe nada de Bíblia, nós estamos vivendo o tempo da graça, não tem mais negócio de... Eu acho engraçado, pastor Silas, que tem uns caras que eu acho que eles acham que Deus converteu do Velho para o Novo Testamento. Que antes ele era mal-humorado, agora ele é bem-humorado, que agora Deus converteu. Irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Jesus é o mesmo, e a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. A manifestação da graça é uma ampliação maior do nosso entendimento de quem ele já era. Deus não mudou. Nós precisamos entender, querido, que no Novo Testamento continua existindo juízo. Aliás, deixa eu te dizer, o negócio ficou mais tenso para o nosso lado. Jesus fala para a turma: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, está dizendo: eu não vim baixar o nível, eu vim elevar. A Bíblia diz em Hebreus 10, 28, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver quebrado a lei de Moisés. Ele diz: de quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que calcou os pés ao Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Castigo maior. Está dizendo agora vai ser pior do que a pedrada, embora o castigo não seja no corpo. Alguém tinha que ter avisado Ananias e Safira que era o tempo da graça, eles não teriam morrido. Alguém teria que ter avisado o próprio Jesus em Apocalipse 2, que diz para aquela tal de Jezabel: eu vou te botar de cama e eu vou matar os seus filhos. Ou será que Jesus esqueceu que era o tempo da graça? O que nós precisamos entender, querido, Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus nunca começa pelo juízo, Ele começa oferecendo misericórdia. Mas se a misericórdia é desprezada, o juízo inevitavelmente se seguirá. E nós precisamos trazer à memória isso novamente. Até porque, querido, existe uma coisa mudando de uma geração para outra. A minha geração, quando a gente era criança, olhava para os homens de Deus, a sensação que eu tenho é que, pelo menos a maioria dos que eu conhecia, a gente queria ser o que eles eram espiritualmente em Deus. Hoje a maioria olha para nós e eles querem ter aquilo que a gente tem. Já existe uma mudança de perspectiva do que é estar no ministério. E se nós não voltarmos imediatamente, e eu não estou aqui, querido, para falar dos outros, é uma advertência para mim e para você, para cada um de nós, para nós mesmos. Se nós não voltarmos a um lugar de entender o que define alguém nessa posição, a gente em algum momento pode ser riscado. Para terminar, eu louvo a Deus porque durante muito tempo a igreja carregou o estigma de que era o único exército que abandonava para trás seus feridos. Isso está mudando. Tem que melhorar muito, mas já está mudando. A gente já vê muita gente que falhou, pecou, foi restaurada, voltou ao seu lugar ministerial. Mas eu percebo que parece que a gente saiu de um extremo para o outro. Um extremo de que antes, se falhasse, não servia nunca mais para nada. Para um outro agora de que já que não tem problema, já que dá para consertar as coisas, e me parece que o negócio está virando festa. Eu me lembro quando criança, pré-adolescente, abrindo o coração com um líder de algo específico que eu tinha feito, fui, contei, confessei para ele. Ele falou assim: você está muito tranquilo com essa coisa toda? Eu falei: não, meus pais me ensinaram que se a gente se arrepender, pedir perdão, Deus perdoa. Ele falou: isso é verdade, mas deixa eu te contar uma história. Eu fiquei com raiva quando ele contou a história. Porque um pré-adolescente, está indo para adolescência, já se acha adulto. E quando sente que trataram que nem criança, ele fica louco. Ele falou para mim: deixa eu te contar uma história. Tinha um menino, ele falou: pensa naqueles levados à breca. Antigamente a gente chamaria de encapetado. Hoje a gente melhorou e a gente diz hiperativo. Mas, eu falei: pensa no menino que a mãe perdeu o controle. E vendo que não estava mais conseguindo botar limites. Um dia ela mexeu no que era assim, o mais forte na alma daquele menino. Ele era muito narcisista, cheio de si. Ele tinha no seu quarto um pôster. A nova geração dá valor a isso.
Mas para gente, irmão, que tinha dinheiro malemar para revelar uma foto, quem conseguia ter um pôster que era a foto ampliada no quarto, já era o máximo. Então, ele está me contando isso no fim da era do pôster, mas que eu entendia muito bem. Ele falou de um pôster no quarto. Ele só faltava se cultuar na frente daquela foto. A mãe um dia falou, já que você não me obedece, vou mexer no que você mais gosta. Cada vez que você me desobedecer, eu vou pegar uma taxinha. Que fala taxinha? Percevejo, que é negócio de prender aviso. Eu vou pegar uma taxinha, eu vou pregar na sua cara do quadro. Ainda bem que era do quadro. O menino levou a mãe a sério, mas um dia ele entrou no quarto, quase não dava mais para ver o rosto, a hora que ele reparou. De tanta taxinha pregada no pôster. Aquilo chocou ele, deu uns 5 minutos de consciência, de arrependimento. Ele procurou a mãe e falou, mãe, foi mal. Chorou, pediu perdão, a mãe também chorou, perdoou. E falou, quer saber, nós vamos começar tudo de novo. E arrancou todas as taxinhas daquele o que mesmo? Pôster. Eu não lembrava mesmo o nome. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas ele ficou todo cheio de furo. E quando ele falou isso, irmão, a ficha caiu. Ele não precisou me explicar a moral da história. Ele sinalizou e falou, Luciano, é bom saber que Deus perdoa qualquer coisa que você faz de errado e que você se arrependa. Mas ele falou para mim, guarde algo no seu coração. É melhor não pecar do que pecar e ser perdoado e restaurado depois. E sabe, querido, deixa eu te dizer algo. Eu espero que isso não insulte o seu entendimento de justificação do Novo Testamento. Mas eu enxergo na Bíblia com muita clareza esse princípio, que todo pecado, ainda que perdoado, tem consequência depois. Números 14, quando aqueles 10 espias voltam com um péssimo relatório, Deus os julgou. Os dois, Josué e Caleb, se posicionam diferente. Mas o restante daquela geração começou a murmurar. Deus disse para Moisés, sai do meio que eu vou matar todo mundo. Moisés intercedeu, Deus não faz. Deus disse, então tá bom, eu perdoei o pecado deles. Não vou mais matá-los agora. Deus disse, vai voltar todo mundo para o deserto. Para cada um dia dos 40 na terra, um ano no deserto, 40. E diz, e nesses 40 vou matar aos poucos, parcelado. E Deus diz, só quando acabar com essa geração é que a próxima entra. Mas Deus disse, eu perdoei o pecado deles, mas volta todo mundo para o deserto, ninguém entra. O pecado foi perdoado ou não foi? Houve consequência ou não houve? Davi é confrontado pelo profeta Natã, que aliás me sugere uma excelente técnica de aconselhamento. Jesus disse que é fácil a gente chegar o cisco no olho do irmão, mas difícil é ver a trave no nosso. Então a gente tem que aprender com Natã e falar do pecado do outro como se estivesse falando do outro. Do cara que está na sua frente, você conta de uma terceira pessoa, que daí ele enxerga. Natã diz, o cara fez isso. Davi quase endemoniou, ficou louco. Esse cara tem que morrer. Pela lei já estaria sentenciado à morte. Agora veio o decreto real. Ele está duplamente condenado à morte. Eu não sei que cara Natã fez. Não sei se gritou, se só deu uma encarada. Se ele baixinho diz, pois é, e o homem é você. Mas deve ter sido um momento muito constrangedor. Davi se toca do que fez e do que vem. E Natã diz, olha, Deus perdoa o seu pecado, você não vai morrer. É uma janela de graça, vindo, querido, no Velho Testamento. Você não vai morrer, nem pelo decreto da lei de Moisés, nem pelo seu decreto como rei. Eu imagino Davi tentando engatar aquele, ô glória, mas antes que desse tempo de disparar, o Natã vem, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da tua casa. Mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Na minha conta, irmão, levou pelo menos uns 11 anos. Mas Absalão pega as concubinas de Davi em público e aquela palavra se cumpre. Deus diz, mas a criança que foi dada à luz vai morrer. Bom, Davi, homem segundo o coração de Deus, passa 7 dias com a cara no chão em jejum, orando, Senhor, sara a criança. E Deus está lá olhando com toda a oração de Davi, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E morreu, irmão. Mas Natã diz, teu pecado foi perdoado. Você não vai morrer, mas as consequências virão. Não, pastor, isso é no Velho Testamento, vamos para o Novo. Qual foi a primeira palavra profética que Paulo teve logo que se converteu? Deus manda Ananias, lá na casa onde ele está trancado, os primeiros 3 dias de oração. E Ananias chega com uma missão, orar por ele para que ele volte a ver, seja cheio do Espírito Santo, mas vem com a palavra profética. Diz, irmão Paulo, o Senhor que te apareceu no caminho me mandou para te dizer, cara, tu vai pregar para os gentios, tu vai falar para os reis. Imagina, Paulo já está ali, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele diz, mas também mandou falar uma coisinha.
eu te mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Tu perseguiu a igreja, pisou na crentalhada, correu atrás de todo mundo, foi perdoado. É o cara que vai ensinar justificação como ninguém. Mas diz, tu vai ver o que é bom. Irmão Paulo naquele dia ganhou o dom do para-raio. Onde ele vai, tudo despenca na cabeça dele. Senhor, afasta aí. Minha graça te basta, meu querido. Foi perdoado, mas colheu. Quem está entendendo, diga amém. Vira para o seu vizinho e fala, é melhor não pecar do que pecar e ser perdoado depois. Para terminar, o livro de Números, no capítulo 20, nos versos 12 e 13. Deus mandou Moisés falar à rocha. Moisés feriu a rocha e não obedeceu a Deus. Mas sabe o que é interessante, querido? Que a rocha deu água. Na perspectiva do que Deus se dispôs a fazer, funcionou. Deu resultado. Mas deixa eu fortalecer algo que o pastor Silas já falou aqui ontem. Não é porque você está tendo resultados que Deus está avalizando seus métodos. Deus chama Moisés e Arão, passa à frente, por favor, uma conversinha aqui. Quando os dois vêm e diz, vocês não me glorificaram diante do povo. Vocês me desobedeceram. Então deixa eu te dizer, nenhum de vocês dois, bonitão, vai entrar na terra prometida. Arão, você é o primeiro. Eles andaram só um pouquinho, irmão. Você é o primeiro, sobe o monte e diz, Moisés, já leva Eleazar junto para colocar as vestes nele, desce você e Eleazar, Arão fica. Não vai entrar na terra. Aí você passa o capítulo 20, você vai pular os capítulos ali, 21, a serpente abrasadora, 22, 23, 24, 25, que ainda fala de Balaão. Chega no 27, irmão. Por ser vários capítulos, a gente acha que demorou, mas não demorou. Deus diz para Moisés, agora é a sua vez. Sobe o Monte Nebo. Irmão, não sei se Deus facilitou ou piorou para Moisés. Na minha opinião, acho que dificultou. Porque diz, diferente de Arão, você vai dar uma espiadinha. Olha o que é que você perdeu. Olha o que é que você jogou fora. Dá uma olhada, dá um zoinho. Ele diz, porque isso aí tu não vai entrar. O que me faz entender o que, querido? Nossa herança, quando pecamos, ela pode ser diminuída. Nem todo mundo será arrancado como Eli, porque isso normalmente envolve algo muito mais sério e a falta de arrependimento e de restauração. Mas mesmo gente como Moisés, que é um baita de um exemplo a ser seguido, ele pode ter a sua herança diminuída pela falta de obediência. Vamos voltar na cena que nós começamos, e aqui a gente termina de vez. Ezequiel, capítulo 44. Você pode até ficar em pé para parecer que está acabando. Ezequiel, capítulo 44. Não, agora é o 44. É a mesma cena, mas em outro capítulo. Ezequiel 44, verso 10. A partir do 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. A NVI traduziu assim, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Esse levarão a iniquidade, irmão, não era falta de perdão. Tanto que eles são readmitidos no ministério. Mas era Deus dizendo que haverá consequências. Quais? Versículo 13. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Bom, Deus não está falando com mero levita. Deus está falando com sacerdotes. Um simples levita não poderia oficiar como sacerdote. Então, Deus não precisaria falar isso para nenhum outro levita. Vai estar dizendo, vocês que antes foram sacerdotes, vocês não vão mais ministrar diante de mim.
Estou rebaixando vocês a função de levitas. Vocês podem guardar as portas, vocês podem servir em outras funções, mas vocês estão perdendo privilégios. Vocês estão perdendo a esfera de ação do ministério de vocês. Eu estou botando vocês um nível para baixo. Foram perdoados? Foram, mas levarão sobre si as consequências da sua iniquidade. Verso 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Deus está dizendo, aquela turma que me levou a sério, que reproduziu o DNA de santidade, de consagração, de compromisso. Deus diz, a herança dos santificados não é só um pedaço de terra nobre à volta do templo. Deus diz, a herança é muito melhor do que esse condomínio de luxo à volta do templo que eu reservei para eles. A herança é um lugar na minha presença, é um lugar de acesso à minha presença. Eles estarão diante de mim. Irmão, deixa eu te dizer, com muito temor, eu estou compartilhando essa palavra. Eu não aguento mais, andando por esse Brasil e o mundo, ver pastores que tropeçam, que caem, que fracassam. Eu não aguento mais ver isso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América diz que 80% dos ministros não terminam bem as suas carreiras. Não quer dizer que desviaram, chutaram o balde, mas alguma coisa arranhada. Sabe, eu não quero lutar somente para me garantir dentro dos 20. Eu quero lutar com a minha geração para ver uma estatística dessa sendo mudada. O que Deus nos confiou, querido, é muito sério. O ministério não é só um privilégio. Eu fico aborrecido quando eu vejo os caras reclamando do ministério. O ministério é pesado, o ministério é difícil. Todo dia eu peguei um grupo e falei, você acha que Deus botou vocês de castigo no ministério? Estava zangado com vocês, chamou vocês para se vingar de vocês? Esse cara me olhando assustado, falei, porque parece. Parece que vocês estão falando do ministério como se fosse a pior coisa do mundo. Parece que vocês foram contemplados no inferno e não no céu para ser ministro. Porque vocês deram o maior azar do mundo. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra, querido. É uma honra. Mas além de ser um privilégio, ele também é uma grande responsabilidade. Eu tenho conversado com os nossos líderes, desde os líderes dos pequenos grupos que nós temos nas casas, os nossos pastores, eu falo o tempo todo. Eu digo, gente, nós vamos aplicar aqui para vocês, liderança, aquele versículo apócrifo. Não está na Bíblia, eu tirei do Tropa de Elite. 02, pede para sair. Falei, vamos tentar não dar tapa na cara. Sabe por quê? Jesus disse, você vai construir uma torre, senta primeiro, calcula quanto custa, para ver se você dá conta. Ele disse, porque senão vaza, nem começa. Se você acha que não dá conta de terminar, vaza. Irmão, deixa eu te dizer com muito amor e temor, se você não acha que dá conta de viver uma vida de integridade, vaza. Aborta o ministério antes. Porque se você entrar nele, você precisa entender o nível do compromisso. Jesus diz, qualquer de vocês que escandalizar um dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo d'água. Eu não sei na sua teologia, na minha o suicídio está lascado. Jesus diz, era melhor você se matar do que ser motivo de escândalo. Irmão, deixa eu te dizer, se nós usamos o privilégio que Deus nos deu de servir pessoas através do exemplo, antes de mais nada, para transformar isso num escândalo, pela incoerência de um discurso que não condiz com a vida, o que será o dia do acerto de contas com aquele que zela por esses pequeninos? Eu não vim apontar o dedo para ninguém, eu não vim jogar pedra para ninguém. Lembrando você que existe misericórdia para quem se arrepende. Mas nós precisamos construir uma vida diferente. O ministério não é para promover você, ainda é para promover o Senhor. Ainda é para servir as pessoas, ainda deveria ser para a glória de Deus. E eu oro por uma geração que se levante apaixonada pelo Senhor, desejosa de santidade, chutando o pecado, dizendo, nós não vamos negociar, mesmo que todo mundo lá de fora resolveu fazer isso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dá tempo de orar? Podemos orar ainda? Meu coração se parte, querido, ouvindo pastores
que têm tropeçado ao longo do caminho. E é lógico que a gente tem que estender a mão. O que eles precisam não é de pedrada, é de misericórdia. Mas nós podemos prevenir muito problema, criando uma mentalidade de integridade, de compromisso com Deus, discipulando, treinando essas pessoas para o ministério, não só dando informação para que sejam hábeis naquilo que fazem. Eu gostaria que nós pudéssemos orar, em primeiro lugar por nós, mas que a gente terminasse levantando um clamor pela nossa nação. Irmão, eu sonho com o dia que o Evangelho vai fazer diferença de verdade na vida das pessoas, mas começando de nós, os ministros. De gente que de fato não só prega transformação para os outros, mas vive primeiro a transformação. E eu gostaria que a gente pudesse renovar diante de Deus o nosso compromisso de santidade. E a gente pudesse clamar a misericórdia e uma visitação de Deus na nossa nação. Que venha um vento poderoso da parte de Deus. A minha oração nesses dias tem sido que Deus traga um batismo de fogo sobre nós. Uma experiência santificadora mais profunda. Coloca a sua vida diante de Deus. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. A gente não precisa demorar. O que você precisa é ser sincero. É ser sincero nessa sua oração. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, clamamos graça, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós não queremos apenas tentar viver integridade sozinhos na nossa força. Nós queremos viver teu auxílio, a manifestação da tua graça, da tua misericórdia, a liderança do teu Espírito Santo. Nós queremos ser governados pela tua palavra. Nós queremos receber do Senhor, o sumo sacerdote, auxílio, socorro em tempo oportuno. Senhor, nós clamamos que venha um tempo novo nas nossas vidas, que venha um tempo novo na nossa nação. Que venham dias de santificação, que venham dias não só de avivamento, venham dias de reforma, venham dias de alinhamento profético, venham dias de conserto, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Senhor, nós queremos consagrar mais uma vez nossas vidas ao Senhor no teu altar. E nós queremos andar e caminhar em integridade, de forma que te honre, de forma que inspire toda uma geração a também desejar crescer e amadurecer no Senhor. Pai, nós oramos por integridade não só nos nossos dias, nós oramos, Senhor, para que ela seja perpetuada por meio de gerações, não só através dos nossos filhos naturais, mas dos discípulos, dos filhos espirituais. Pai, nós oramos que venha um tempo novo de profunda restauração, começando do altar e daqueles que estão no ministério, começando de cada um de nós. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.